Estudei no colégio, depois no ginásio, e isso nos fez participar de um grupo de jovens que gritavam, andavam, eles não gostavam, não é? Porque achavam que a gente era irreverente, estava na área diferente, na postura. Mas vivemos assim, a luta para o Brasil diferente. Nós pertencíamos ao grupo nacional, eu não me lembro do cara, do nome do cara, mas importante, importantíssimo. E claro que acompanhávamos meu pai. Papai ele tinha propriedade rural, né? Tinha criações, mexia com carnaubal também, né? Que é da carnaúba, né? Chama carnaúba, aquela árvore nordestina, que fazia borracha, que faz borracha. E que a família toda, só sei colocar que ele era o chefe, o patriarca, sou filho dele, né? E que casou com a mãe do Pereira e posteriormente depois casou com a minha. Eu sou do último casamento. A família do papai era grande, né? Parece que foram uns 16, não foi? Criou vários filhos. Moleque inteligente. Lendo vários livros, coitadinho do tempo dele, mas falando firme. Tomando posições raras e precisas. Todo mundo respeitava o cara. Eu tenho uma honra de ser filho dele. Lutador, do ponto de vista intelectual, raro. Ele manteve na casa dele cursos e cursos e cursos de pessoal da região. Viu? Era um cara ligado a muita gente do Brasil, da época. Intelectuais, célebres, mas destoavam do palpite da região da época. Hoje é diferente. De 20 anos atrás para cá é diferente. Mas grupos que participavam coordenando e propondo um mundo diferente, um projeto diferente para o Brasil, para o mundo, etc., para a América Latina e para os etc. E ele estava gente aí. No nível superior estudei filosofia e teologia no grupo da igreja, do seminário. Ele se ordenou em Olinda. Mas pessoalmente sempre fui um cara com uma visão que nos colocava a visão um pouco além e em oposição aos grupos da época. Ou naquele tempo não havia em uma casa ou outra a informação geral, não é que se dava. E nós, naquela época, a gente era contra aquela opinião. Então nós ficávamos contra a maneira de ver da igreja, da família, etc, etc. Foi a circunstância da época. E nossa família tem o Pereira, outro irmão padre também e uma freira. E aqui o papai era muito religioso, assim, católico, né? Mas o palpitante da época era essa figura religiosa, tradicional,
de amor à igreja, ao mundo, mas a partir de Jesus. E fomos todos pessoas ligadas a Jesus Cristo. Mesmo quando a gente discordava de tal aspecto que era mais social do que religioso, né? Foi um encanto na época de viver isso. E o seminário também Sempre. começava a mudar. E então nós íamos vivendo um mundo de luta pela justiça, pela participação, pelo reconhecimento, pela proposta do conjunto da sociedade, olha. E então nós ficávamos, de uma certa maneira, numa nova estrada, tentando abrir uma nova estrada. Ele foi diretor do colégio lá em Oeiras. E o trabalho dele lá, como educador, foi também assessor do bispo de Teresina, Dom Avelar, né? Foi um dos assessores do bispo lá em Teresina. E quando ele veio para Goiás, dos estudantes lá do colégio, vieram vários com ele. Vieram para Goiás. Ele trouxe veio acompanhando uns 15 a 20 estudantes na época. Vieram aqui para Goiás. Dentre eles, o professor Zeus, que foi vereador aqui, foi um dos que, dentre eles, são dos que acompanharam o Pereira para Goiás. E o Pereira mudou do Piauí para Goiás porque nosso pai morreu. E ele praticamente veio para Goiás para assumir a nossa família. Ficamos numa parada, o caso, principalmente no nosso caso, nós 4 os mais novos, né? E aí ele assumiu os novos, os velhos e todos, e até os estudantes do Nordeste que ele trouxe para cá, ficou tudo sob a tutela dele, a orientação dele. Nos anos 60, 60, né? Foi de suma importância. O Pereira, meu pai morreu e era pequeno, novo, né? Não tinha conhecimento de nada. E o Pereira praticamente foi meu pai, de todos nós, meus irmãos. Nos orientou, que nos deu toda essa formação que a gente tem hoje, graças a ele. E a parte religiosa, eu sou católico, mas ele, uma coisa interessante, que ele nunca disse que eu tinha que ir à missa. Nos deixava livre, dando a oportunidade, nós escolhemos o que nós queríamos. A inteligência dele, a formação dele como educador, nos deu essa oportunidade de escolher o que nós queríamos. Mas o que eu sei é que a participação do Pereira, quando chegou em Goiânia, ele foi o vigário da Vila Operária, que é ali na Fama, que até a Vila Operária, em que lá ele conseguiu unir todas as religiões em torno da igreja, da comunidade. O espírita, o protestante, o católico, com ele, né? Os outros grupos religiosos, o evangélico. Todo mundo faz o mesmo trabalho social em torno da comunidade, né? O Sem Terra, teve até aquele padre Olímpio também, andou participando também dos movimentos lá também do Pereira Operária. E de fato foi um trabalho, foi a inovação que teve, ao meu ver, no clero em Goiás, com a participação dele na assessoria do Dom Fernando. E tem uma passagem interessante aí também, que quando ele veio, o Dom Fernando convidou para assessorá-lo. Naquela época, os estudantes da Faculdade de Direito, ali da Rua 20, todos os movimentos estudantis de revolta que tinha, enterravam Dom Fernando. Fazia o caixão para enterrar o Dom Fernando como bispo reacionário da época. E o Dom Fernando falou assim: ó, Pereira, eu estou precisando de um padre igual a você, ligado à juventude, para me assessorar, que eu estou em maus lençóis aqui. E o Pereira eu vi assessorar, trabalhar com ele aí, que daquela época era uma turma bem ativa, né? Que convidaram até esses que enterravam o Dom Fernando, era o pessoal que convidaram o Guevara, o Fidel Castro e o Guevara para ser paradifo da turma. O Fidel Castro não pôde vir, o Guevara veio. Foi na época do Jânio Quadros, era presidente da República, veio aqui na posse do Santa Caleb, do direito ali, da Rua Vida Federal. E a partir daí, eles pararam de enterrar o Dom Fernando, aliás.
que é a ligação do Pereira com eles, aí foi criado aqueles grupos jovens, JEC, JUC, né? Católica. Dentro desse pessoal, lembrar alguns aí, ó, tem o Pedro Wilson, tem o Alvani, tem o Zoroastro, tem o Flávio Peixoto, tem o Alvide de Ângeles, o Zoroastro, o Gilberto, o Gilvan, doutor Gilvan, participar também. E dentro dessa movimentação todas aí, o casamento do Pedro Luiz, por exemplo, o Pedro Luiz, o casamento dele foi lá em casa. O Pedro Luiz morava ali na República e trabalhou com o Pereira muito tempo na Pastoral da Terra, né? Com a igreja, esses movimentos religiosos. O casamento do Valdir Camacho também foi lá na Utopia. O Pereira tinha uma chácara que chamava Utopia, onde reunia esse pessoal todo da época da ditadura, sabe? Lá. E o casamento do Valdir foi com o Pereira, o Áticos Vilas Boas, não sei se eu vou falar no Áticos Vilas Boas, e o professor Milton Cabral, vestido de uniforme ortodoxo russo, o Pereira católico, em cima da carroça. Esse tipo de atividade era feita lá na chácara dele, para a juventude da época, né? Aqueles movimentos religiosos que tinha. Foi um processo muito bom na época, né? Com novas mudanças, novas orientações, né? Pereira tem uma participação, ao meu ver, fundamental nisso aí, na mudança de formação da igreja em Goiás, a partir de Dom Fernando. O Mauro convidou o Pereira para ser secretário da educação dele na época. Pereira não quis, Pereira nunca quis participar de governo, ele fazia o trabalho dele, tá, mas não queria ser governo. Então veio o Padre Rui para ser secretário. Posteriormente, ele insistiu demais em Pereira ser o secretário de trabalho dele. Também não aceitou. Pereira tinha um relacionamento muito bom com o Mauro Borges na época, né? Inclusive, eu tive lá no Batista Custódio uns 10 anos atrás, com o Ademar Santillo, uma entrevista lá, e o Batista falou: quem é o irmão do Pereira aqui? O Ademar, o Marcão aqui. Aí mostrou a foto do Pereira, benzendo a pedra fundamental do BEG, na Praça Bandeirante. Pereira, Mauro Borges, Pereira de Batista, Mauro Borges e Pedro do Vico. Os três benzendo ali, a pedra fundamental, onde é a Praça Bandeirante ali. O processo nosso da época foi ativo, participativo em todos os sentidos. Eu acho que o Pereira e mais outros aí também, dessa agregação entre a igreja, esses movimentos também que participaram do processo contra a ditadura, teve uma participação fundamental e importante na área educacional, né? A orientação, que os jovens estavam desorientados, precisavam de orientação. Ao meu ver, o Pereira foi fundamental na área dele, né? De dar oportunidade para os caras também se expressarem, inclusive o relacionamento com a igreja também, que era difícil, né? Ele teve esse processo todo na área educacional também. Ele foi professor da Federal, da Católica, dirigiu departamentos na Federal, como o CHL, na Católica foi reitor por várias oportunidades, sempre esteve ligado aí aos movimentos, né? Eu acho fundamental a participação dele. Eu era, naquela época, muito novo, né? Mas lembro de algumas coisas aí. Na época do golpe, o Pereira teve vários polícios que correram para Goiás para ser guardado, escondido contra a ditadura, que a perseguição foi violenta. Dentre eles, eu lembro do Amino Afonso, foi ministro do Trabalho do Jango. O Pereira, com o doutor Samir Elô, conseguiu guardá-lo aí, ficou um tempo em Goiás protegido aqui por esse pessoal ligado ao Pereira e outros amigos aí. E foi a época difícil, né? Eu era jovem naquela época, é o que a gente sabe, mas posteriormente o Pereira tinha um trabalho efetivo com os grupos religiosos, né? E começaram a ver as perseguições demais contra o povo, contra os estudantes. E teve esses grupos autênticos, né? Os grupos sérios,
que não aceitaram, você começou a ter a debandada contra, né? Apesar que a igreja apoiou o golpe militar, né? A igreja apoiou o golpe militar, mas depois esses grupos, os grupos sérios, os grupos mais ativos, começaram a se rebelar e participar com os jovens, do protesto dos jovens contra a mudança, não aceitando aquilo que estava sendo implantado no país. E depois do período, o trabalho dele de inovação, de um mundo melhor, não tenha dúvida, começou a perseguição também. Deu um caso do padre e assessor do Dom Helder lá mataram ele lá em Olinda, e uns amigos do Pereira vieram atrás dele e falaram assim, o senhor tem que sair porque senão o senhor será o próximo. Então foi uma passagem difícil naquela época. E o Pereira foi para o exílio, ficou na França, uns 4 anos lá, mas também não ficou sem participar de nada não, deu aula na Sorbonne, em Paris. Teve um trabalho lá com os lá, tinha uns 4 anos. E Pereira sempre teve esse trabalho ativo aí no meio dos jovens, da comunidade, daqueles menos favorecidos da época, né? Na luta, dentro da educação também. É um dos fundadores da Universidade Federal, um dos fundadores da Católica também. Foi reitor da Católica durante 16 anos, ficou muito ligado à igreja. Ao meu ver, eu acho que o Pereira tem uma participação fundamental na estrutura da Católica. Começado com os jovens, né? A universidade foi ampliada na sua estrutura, nos cursos, dentre eles também a criação do Cerrado, o Museu do Cerrado, que hoje é considerado o número 1 em visita de turismo em Goiás, né? O pessoal veio visitar e tal. Ele teve essa cabeça, essa visão do futuro, né? A democratização também do processo de escolha dos reitores da Católica. Tentou, se deu certo, eu não sei por que não deu certo, mas o Pedro Wilson foi eleito legalmente lá como reitor da Católica, numa eleição popular lá entre os estudantes, os funcionários, os professores, né? Me lembro da época, parece que foi o Jonas Silva, esse que posteriormente foi secretário da Segurança Pública, e o Pedro Wilson, e o Pedro ganhou do Jonas. O problema da TV também foi, na época dele, que foi iniciado esse trabalho, né? Que foi inaugurado agora recentemente, o requerimento para criar a PUC foi iniciativa dele da época, né? Então, desse processo todo, eu acho que ele tem participação de tudo, do que é hoje aí. Sabe? Foi fundamental, ao meu ver, sabe? Nesse processo todo aí. Teve um processo violento nessa parte aí de modernização, né? De evolução para um mundo melhor, de ligação entre a igreja, os estudantes, os jovens e o povo em geral na comunidade. Foi fundamental. Teve perseguição aqui umas 2 ou 3 vezes, foi detido. Tá? E teve várias passagens de como sendo um inimigo do regime da época. Teve um processo também aí, as greves estudantis, o pessoal só parava na igreja. Então só tinha o apoio da igreja, que era o Dom Fernando Pereira, né? Eles iam para a catedral, toda a atividade que tinha lá. Até hoje os professores mantêm esse contato, né, com a igreja. E numa dessas greves que teve lá, a polícia andou entrando lá e deu um tiro dentro da igreja. E aquele Telmo de Farias, aquele jornalista, que é também dessa turma de 60 da Federal, Direito Federal, levou um tiro dentro da igreja. Aí quando Dom Fernando, e estavam querendo também pegar o Pereira, né, de Fábio, e que o Dom Fernando se alterou, e o Meira Matos veio aí, que era o que inventou o coronel, e ele disse muita coisa para o coronel. A volta dele, em circunstância com dos amigos também, né? Quer dizer, eu coloco o problema Pereira tipo aquele do Gilberto Gil com Caetano. Chegou a hora que no local não era ficar lá, o negócio era voltar.
E o mundo tinha mudado um pouco dentro do Brasil, já estava tendo problema da abertura, da anistia, né? E os amigos dele ligados a ele, ao meu ver, eu acho, não participei e tal, mas ao meu ver, os professores da época, os padres da igreja, acharam que ele deveriam votar, como ele votou, né? Ele não votou antes da anistia. Antes da anistia. A anistia, primeiro, naquela época que veio, já foi na época do Prestes, né? Do outro pessoal que vieram. Que aí o problema da anistia que ficou aqui, é o pessoal mais novo, né? Pedro Wilson foi presidente da Comissão da Anistia há muito tempo aqui. O João Divino Dornelles, que é deputado lá de Campinas, que até está falecido, também foi um dos primeiros presidentes da Comissão da Anistia. E esses grupos que ficaram participando ativamente do processo de discussão sobre a abertura democrática. Em vez de esse pessoal mais novo, dentre eles aí, que é o João Silva, também participou também, Paulinho Jesus, tem aí o próprio Mirim, o grupo da Tortura Nunca Mais, teve o irmão do Marco Antônio também que morreu, está desaparecido. E muitos outros, o Alain, o Jackson, né? Que é da minha época, o Ruiz Português foi deportado, o Chiquinho Sapienza também, que é participar do grupo aí do Liceu, o Juarez Ferreira da Maia, o Juju, a Olga Darco Pimentel, que foi o presidente do Grêmio lá do IEG, Instituto de Educação em Goiás, o Allan Kardec, irmão dela, foi o presidente do Grêmio do Liceu de Goiás. E muitos outros, né? Tiveram vários, da minha época, secundarista na época, né? A anistia, começou com o Fernando Henrique Cardoso, né? Tentar reparar esse episódio todo de coisa ruim que aconteceu no nosso país. O Fernando Henrique Cardoso ele fez a lei da anistia para amparar que muitos morreram, muitos sofreram, ainda tem uns vivos, né? Tentou reparar, não tem jeito de reparar a morte de um cara que foi torturado, foi espancado, tá? E a tortura física política, ela é violenta. Então o Fernando Henrique Cardoso conseguiu abrir esse processo que eu achei importantíssimo. Ver o Lula, aperfeiçoou, e está agora a Dilma também tentando agilizar esse processo aí. Mas é difícil mudar a sociedade de um dia para o outro. Ainda tem uns desvios aí que até agora mesmo, o Estado está aí, o Estado de 30 está aí do mesmo jeito, montadinho. Houve esse processo de democratização, mas não teve muita mudança com o aparelho repressivo no país, não. Continua o mesmo, intacto. Você pode olhar as atitudes que tem hoje aí, como houve recentemente em São Paulo, você viu a desapropriação daqueles coitados que estavam lá, botar lá como se os caras fossem perigosos e tal, derrubaram o negócio, espancaram as velhinhas, mãe, filho e tal, um ato de uma democracia no governo do PT nacional, que lá é do PSDB, que também é o partido era do Fernando Henrique Cardoso, que também ele teve exilado, foi anistiado, né? Muito inteligente e tal, e está vivo, e houve um governo dentro de São Paulo. Agora esse dia, o que houve lá, o massacre contra aqueles coitados na invasão lá. Então o processo não mudou muito não. Mudou, tem uma passagem aí, até um dito popular, mudou a coleira, os cachorros são os mesmos, né? Mesmo que um tenta conseguir mudar a estrutura, o processo é violento. Vou contar a passagem para vocês aí, é o Henrique Meirelles. O Henrique Meirelles criou a CGE, a Confederação Goiana dos Estudantes. Ele era presidente do Grêmio da Ouriveira da Tenente do Bolso, que eu estudava lá na época. Criou a CGE para apoiar o golpe militar. Contra usos do Tarzan, do João Silva, do Santa Cruz, muitos outros antigos. União Goiana dos Estudantes. E fizeram para apoiar isso. E depois o Henrique Meirelles sumiu de Goiás, desapareceu. E esse processo de transformação não tinha quem cuidar da CGE. Esse pessoal que ficou lutando com a ditadura assumiu a CGE na clandestinidade. Dentre eles o Juarez Ferraz da Maia, professor da Federal, teve no exílio também,
Trabalhou com o Samora Machel lá em Moçambique, como o Padre Rui também participou lá desse governo da época, né? E foi um processo de reintegração da sociedade. Você vê como a vida muda, né? O Meirelles, presidente do Banco Central do governo de esquerda do PT, né? O Lula fez o convite para ele, quer dizer, e vê o que é a política, como ela é dinâmica, né? Ajudou a criar o negócio para massacrar o pessoal do PT na época, né? O pessoal de esquerda. E depois voltou sendo chefe do... E na área mais importante do governo, a meu ver, é o dinheiro, né? É o capital. Somos um mundo capitalista, o capital que domina tudo. E eu tive, dentro desse processo também, eu tive um problema também com a Revolução. Tive preso 7 meses, participei dos movimentos estudantis em Goiás e no Brasil. Lembrando aí, naquela época, teve uma passeata, e depois da repressão da passeata, no 7 de setembro, e houve um choque com as forças de segurança na época, né? E 2 dias depois, o Euler Ivo era participante ativo, ele e a Marina, a irmã dele. Eles tinham participação também lá daquele pessoal lá da Campininha, lá. O Paulinho Jesus também foi presidente do Grêmio lá. Eles tinham uma atividade também, nós em Goiânia e eles na Campina, mas uniu, os grupos se uniam aí e lutar, o bem comum na época era lutar contra a ditadura. E o Euler mataram um lavador de carro lá na Praça Bandeirante no dia do comício lá, num protesto, pensando que ele era o Euler Vivo. Posteriormente foi vereador aí, Natália até vivo hoje aí. Ele foi assassinado, mataram pensando que era o Euler Vivo. Dentro desse processo, nessa época, nós fomos para um congresso da UBS, União Brasileira de Estudantes Secundaristas, em Belo Horizonte, lá na Avenida Amazonas, no Colégio Padre Salesiano. O congresso da UBS foi feito lá, a uma quadra da 4ª Região Militar. Fizemos nosso congresso lá da UBS, naquela época, e pela força política de Goiás, nós conseguimos eleger 3 elementos lá, que nem para o congresso tinham ido. O Alani, me falaram esse dia que ele está morando em Salvador, hoje está no PCdoB. O Euler, nós elegemos o Euler para um cargo importantíssimo, secretário-geral da UBS, sem nem ter ido no congresso, pela força política de Goiás na época. Goiás foi considerado nos congressos naquela época como 3º colocado a nível nacional, o estado que tinha... Nós perdíamos para o Rio de Janeiro e São Paulo, apesar de ser um estado pequeno naquela época, mas o movimento era muito atuante naquela época. Nós tínhamos uma participação efetiva aqui em Goiás, né? De linha de frente. A diferença que tinha dos grupos aí mais ligados à igreja e do pessoal mais tradicional era que o pessoal nosso ia para a rua contestar a ditadura. Ia para a rua contestar. Ia, no 7 de setembro, o pessoal fazia passeata junto com o pessoal que estava desfilando. E por várias vezes chegaram a cercar o liceu ali à noite, para os estudantes sair, chegaram a cercar, a polícia cercava o liceu, mas onde os grêmios eram ligados à igreja eram mais combativos, eram mais atuantes. E o pessoal não era muito bom de reunião, eles eram participativos, né? O dia a dia na luta mesmo. A Polícia Federal prendeu vários colegas meus na área estudantil, o DOP, Polícia Estadual. E em Goiás eu acho que me parece que só eu, até hoje que eu sei, muito cara foi preso pela PA, Polícia da Aeronáutica. Eles vieram me prender aqui, trouxeram avião da aeronáutica para me levar sozinho, fui preso sozinho. E fui levado para Brasília, tive 3 horas no DSBC, depois o avião veio me buscar especialmente para Brasília, fiquei lá na base aérea de Brasília, sei, um mês mais ou menos, 30 dias. E depois fui transferido para o PIC, da PR, que lá tinha X1 e X2. Dentro desse período lá eu tive a oportunidade de conhecer o Frei Beto, estava preso lá também. De Goiás, o presidente do PT, o Valdir Camacho.
O Jacques Silva estava preso conosco lá. O Vanderlindo, o de Catalão, que é geólogo, esse dia ele estava indo no transporte coletivo de Goiânia, CMT, esse negócio aí. E o João Arnolfo, o Allan Kardec foi presidente do Grêmio do Liceu, o Jacques Silva, o presidente do Grêmio do Liceu, hoje trabalha até na assessoria do senador do PTB, lá em Brasília. A Olga Dac Pimentel e o João Arnolfo. O João Arnolfo também era militante naquela época no liceu. Mas tinha outros lá, teve outros, não tive preso, eles não tiveram preso comigo, mas também tiveram um papel importante da época, foram presos, mas não comigo, né? Onde eu fiquei. O caso do Mirim, do grupo Tortura Nunca Mais, o irmão dele que hoje está desaparecido, até hoje não levantaram o corpo dele, o Marco Antônio Batista. Do Chiquinho Sapiens, que era outro militante lá também. Do Rui, o Rui chegou até, era filho de português, foi deportado na época. Esses colegas da época, era tudo da época estudantil, né? E uns partiram para a luta armada. E fui preso, todos eles foram presos porque a maioria estava já nesse processo de luta armada. E na época eles pensavam que eu estava também na luta armada, né? Quando fui preso. E o Pereira estava no exterior, na época estava fugido, e eu fui preso quando o Pereira não estava no Brasil, estava preso. E eles acharam que eu estava coordenando alguma coisa em Goiás, sabe? E me deram muito importância, essa relevância, me levaram para Brasília, fui torturado, me levaram para o final da pista lá, se eu não entregasse. Inclusive ele era comunista, e que Dom Fernando era comunista, eu ia ser fuzilado lá na pista do aeroporto do Brasil, na base, chovendo, por um período de carnaval mês de fevereiro, processo violento. Peguei uma pneumonia, fiquei no hospital militar uns 15 dias, com a minha pleura inflamada nas porradas que eu levei nas costas. Então, foi um processo difícil naquela época, né? Aí, à medida que iam prendendo meus colegas que estavam no processo de luta armada, treinamento dessa parte aí, e eles iam me tirando a culpa, não, o Pereira, me chamava na época Pereira, o Manfred Pereira, não estava participando de luta armada. O processo dele só foi na época de polícia estudantil. Então, à medida que prendia um, me tirava um pouco a responsabilidade. Mas teve um processo lá, um dia, que o general Bandeira pegou a turma toda de Goiás, vocês vão arrumar um emprego para todo mundo, e todo mundo vai na televisão dizer que está arrependido de ter sido terrorista. Os outros aceitaram. Eu falei, ó, general, eu não vou porque eu não sou terrorista. Eu lutei pela democracia e tal, um democrata contra a ditadura, mas eu não fiz nenhum ato de terrorismo. Não, então você vai morfar mais tempo aí. E os outros saíram, eles arrumaram emprego para cada um desses colegas meus. Aí quando eu saí, eu tinha um empreguinho aí, mandaram embora. Eu não voltei mais, tentei voltar, não consegui. Aí tinha um bispo lá de Povo Nacional, do Alain Baudaille, francês. Conhecia o Pereira, conhecia todo mundo. E eu fiquei confinado lá 6 meses, sob a responsabilidade da polícia. Lá não podia sair da cidade, a quarentena. Aí ele me levou um dia para almoçar lá e me deu uma carta para me voltar para o emprego. Dizendo que até hoje essa carta, dizendo que eu era pessoa boa, tal, família religiosa, irmão do pai, tal, que eu não participar de luta armada, que ele era todo. E aí mas não consegui voltar. Fase difícil aquela. Quando eu saí, você via numa rua aqui em Goiânia, você passava, o cara te conhecia, corria para o outro lado para não te cumprimentar. Dava aquele baque violento nas pessoas. Queria colocar uma passagem para vocês também. Naquela época eu estava preso lá com o Jacques, tinha o doutor Rômulo, um advogado também famoso aí, que defendia os presos políticos de Goiás. E numa ida dele, houve um acidente com a mãe do Jacques. A mãe do Jacques morreu no dia de quinta-feira de visitar os presos lá.
Ele ia, como advogado, levar os parentes dos presos para visitar os presos. E, tadinha, a mãe do Jacques morreu. E eu estava lá ao lado do Jacques, foi na quinta-feira, 8 horas. Ele falou assim, bateu na mesa, ceras individuais, né, lá no pique. Pereira, tô me soltando, tô indo para casa. Você quer que eu pedir para ele? Não, você falar que eu tô bem, o pessoal lá. Aí quando foi 10 horas da noite, ele voltou, coitado. Tinham trazido ele pro enterro da mãe dele. O Jacques Silva. Aquele menino sofreu muito. Eu presenciei as passagens dele aqui dentro do SBC, passagens violentas, do capitão, lamentavelmente, chama o nome do Marconi, capitão Marconi, da 2S. Esse homem é perigoso, com aqueles falos, botava coisa dele, e chegava com cigarro aceso e queimava no braço do Jacques. Eu presenciei esses episódios assim de manhã cedo com o Jacques. Então eu sofro muito com o Jacques. E hoje meu filho está bem. Está vivendo em Brasília, assessor do senador hoje lá. Assessorei quase todos esses governos do PMDB para cá. Desde a época do Willis e do Santillo, o último cargo comissionário que eu tive, secretário particular do prefeito de Anápolis, Ademar Santillo, que eu me ligado à família há mais de 30 anos. Foi um processo também que eles lutaram contra a ditadura. E eu, como estudante naquela época, fiquei encantado com o Henrique Santillo e o Ademar, os irmãos Coragem. É o único que falava coisa contra a ditadura. Que é uma diferença muito grande, ao meu ver, do Íris, do União e de outros. Os outros não iam para a luta, eles foram votar para o serviço, foram caçados, mas votaram calados, sem falar nada contra a ditadura. Mas o Santillo era de fato que metia o pau na ditadura, lutava pelos trabalhadores, os operários, os estudantes. E o pessoal do PCdoB, dentre eles o Aldo Arantes. Essa frente que tinha. E naquela época não tinha PMDB, Arena, PT. Então era uma frentona, né? Todo mundo ficava no MDB. Que é o ex-PT, PCdoB, e naquela época tinha o MRO e todo mundo, né? Ficava na mesma agremiação. Depois houve a anistia e dividiram os partidos, né? Cada um seguiu sua orientação. Então foi um processo, ao meu ver, violento nessa época. Mas tudo passa, né? E tá hoje esse jovem aí.